Oi, voltei. O vídeo de hoje vai ser uma conversa. A gente fala muito sobre relações internacionais por aqui, sobre dicas de livros, filmes, dentre outras coisas, mas eu nunca contei sobre a minha história com a graduação de fato. Já tem um vídeo no meu outro canal, que foi onde eu comecei a gravar vídeos de relações internacionais, falando como que eu escolhi o curso. Vou deixar aqui embaixo para quem ainda não viu. Mas hoje eu vim contar algumas coisas para além da graduação, que muitas vezes não é comentado, mas que eu acho que tem relevâncias tão importantes quanto dicas sobre o curso de fato. Então vamos lá. Então a história começa no ensino fundamental. Foi a partir da 5ª série, que hoje é 6º ano, eu já não sei mais de nada, que eu comecei a estudar em escola pública. E assim que eu entrei na escola pública, tinha a obrigatoriedade de fazer um idioma na escola de idiomas, que também é pública, que ficava exatamente do lado de onde eu estudava. Eu fui fazer a minha inscrição e por ser de escola pública eu tinha prioridade, mas eu fui muito tarde. Quando eu cheguei lá, eu queria inglês, não tinha mais vaga. Eu queria espanhol, não tinha mais vaga, só sobrou o francês. Então por eliminação eu acabei escolhendo francês, já que não tinha outra alternativa. E aí se não der certo, depois eu acabo trocando para inglês. Quando a gente está dentro da escola de idiomas lá dentro mesmo, era mais fácil de trocar. Comecei o francês, fiz um ano de francês, fiquei apaixonada e não quis mais mudar. Ao mesmo tempo que eu comecei o francês, a minha mãe resolveu começar o inglês simultaneamente. Eu meio que nunca tinha estudado idiomas na vida, eu achava super bonito quem falava outro idioma e acabei indo na onda. Nunca tive nenhuma resistência de falar, eu não quero, isso não é pra mim. Foi muito natural e eu fui me encontrando muito dentro dessas particularidades, desses idiomas. Na metade do ensino fundamental, esses idiomas passaram a ser obrigatórios. As notas que a gente tinha dentro da escola de idiomas ia para o boletim da escola do ensino fundamental como um todo. Então, eu já tinha começado francês e resolvi continuar, e ao mesmo tempo que eu comecei o francês, eu comecei o inglês, só que não nessa escola, eu fiz no Wizard. Enfim, o tempo foi passando até que no primeiro ano do ensino médio eu continuava fazendo francês. Surgiu a oportunidade de pedir dupla opção nessa escola de idiomas que eu fazia, isso é, continuar fazendo um idioma e escolher outro como opção, já que as minhas notas eram acima de 8 e eu já estava em mais da metade do curso, então isso era possível. Foi aí que eu escolhi o espanhol, e aí foi uma época muito conturbada e muito feliz, digamos assim, porque eu fiquei fazendo os 3 idiomas ao mesmo tempo, francês, inglês e espanhol. O francês e o espanhol nessa escola pública de idiomas e o inglês no Wizard. O francês foi o que eu terminei primeiro, porque foi o que eu comecei primeiro, e depois eu terminei o inglês e o espanhol juntos, já no meu 2º ano de faculdade, em 2016. Enfim, a moral da história é que tudo começou muito simples, muito sem prestígio nenhum ou sem muita visão do futuro, mas agradeço hoje a minha mãe com todo o meu coração por ter dado esse primeiro passo, por ter me empurrado para essa parte dos idiomas que eu acabei me encontrando tanto. Vamos prosseguir, deixar as conclusões para o final. Foi aí que no 3º ano do ensino médio eu fiz o PAS aqui em Brasília para poder prestar para a UNB aos 3 anos, mas eu nunca, confesso, assim, de verdade, nunca dei muita bola para isso. Eu via a faculdade como algo muito distante, como algo muito irreal, tivesse muito longe, talvez não tivesse ao meu alcance. Sempre fui uma boa aluna, digamos assim, notas ok, mas nada super excelente, principalmente no ensino médio. Eu acho que eu curti muito mais do que eu me dediquei a estudar. Eu era aquela aluna de estudantes da prova que dá tudo certo. Tinha dificuldade em história, era uma das matérias que eu sempre passava na média e hoje é uma das matérias que eu mais amo. Então muita coisa aconteceu durante esse percurso até chegar à faculdade de fato. Vamos pular então pro ano do Enem, que foi em 2013. Eu tinha que ir pro Enem, só que, como eu disse, eu não era lá uma aluna de ai meu Deus, super preocupada. Faculdade pra mim era uma coisa extremamente distante. Um dia antes do Enem eu tinha uma festa pra ir e eu fui pra essa festa. Cheguei em casa super tarde, dormi pouquíssimas horas, 3, 4, levantei e fui fazer a prova com uma cara de ressaca, mas eu não tinha nem bebida, era ressaca de sono mesmo. E eu fui fazer a prova e fiz. Na redação é a única nota que eu lembro, não lembro de nenhuma das outras. Foi cerca de 860, 870, alguma coisa assim. Mas a minha média nas outras pontuações não tinha sido tão alta. E a nota de corte para relações internacionais, que era o que eu já tinha escolhido fazer, era muito alta. No final das contas, o Enem acabou ficando para trás porque tentei ProUni, não consegui.
Tentei SISU, não consegui, mas nesse meio período, antes de fazer o Enem, eu acabei fazendo o vestibular da Católica, porque minha mãe disse, faz todos os vestibulares que aparecerem na sua frente. Escolhi Relações Internacionais por conta dos idiomas, eu queria um curso em que eu pudesse usar esses idiomas com um pouco mais de frequência. Minhas outras opções eram Psicologia ou Letras em Inglês, mas Relações Internacionais sempre esteve à frente de tudo isso, então eu acho que fica até um pouco desleal comparar com essas minhas outras opções que eram muito remotas. Era caso se acontecesse alguma coisa, eu acabaria recorrendo a elas, mas Relações Internacionais era a minha opção. Pra vocês verem o tanto que faculdade pra mim era uma coisa muito distante, eu não pesquisei nada sobre o curso. Eu fui pelo nome, se tivesse Relações Internacionais, queria dizer que tinha idioma, então eu ia usar. Então eu não pesquisei nada, não cheguei a olhar na internet, não olhei nem mesmo no Google para saber melhores universidades ou coisas do tipo. Eu sabia que o UNB aqui em Brasília era uma super opção, uma das melhores para relações internacionais, mas eu não cheguei a pesquisar isso. Como eu disse, a minha mãe falou, faz todos os vestibulares que aparecerem, e foi assim que eu fiz. Mas no final das contas eu acabei fazendo só um, que foi da Universidade Católica de Brasília, que foi onde eu estudei. Eu fiz em outubro e o Enem foi em novembro. Eu fiquei sabendo do resultado do Enem quando eu estava viajando de férias para São Paulo, em janeiro de 2014. O resultado não foi animador, eu comecei a pensar, talvez eu fique um ano de férias descansando e depois eu pense em faculdade de novo, porque, como eu disse, era muito longe da minha realidade. Até que surgiu a oportunidade, eu tenho um primo com a mesma idade que eu tenho, e ele tinha feito vestibular da Católica também, tinha passado para fisioterapia e eu tinha passado para relações internacionais, mas não tinha considerado entrar pelo valor da mensalidade, não dava no meu orçamento de jeito nenhum, eu acho que era cerca de R$1.600, R$1.500, alguma coisa assim. Foi aí que esse meu primo foi na Católica e encontrou a possibilidade de fazer por FIES. A gente é muito próximo, sempre foi muito próximo, a gente cresceu junto. A mãe dele ligou pra minha mãe e falou dessa possibilidade e a gente foi na Católica resolver pra ver como que as coisas funcionavam de fato. No final das contas, eu acabei entrando por FIES e fiz a faculdade pelo FIES. Nesse período, antes de decidir de fato fazer Relações Internacionais na Católica, foi um pouco difícil, como eu disse, pra mim era algo muito distante, eu vi o valor, falei assim, não dá, encarava outras opções, pensei em estudar para concurso, mas nunca foi algo que encheu os meus olhos, o fato de, meu Deus, essa é a minha única opção. Pensei em ficar de férias, pensei em um monte de coisa, pensei em não fazer nada, pensei em, vou me dedicar mais um ano pro Enem. Mudar de estado nunca foi uma opção pra mim, eu nunca tinha pensado nisso, sou muito apegada à minha família, e na situação em que eu me encontrava no ano de 2014, no comecinho, não dava certo, não era compatível com a minha realidade mudar de país, mudar de estado. Então, no final das contas, como eu disse pra vocês, o desfecho vocês já sabem, eu comecei a fazer Relações Internacionais na Católica. E aí, em 2014, em fevereiro ou março, acho que foi comecinho de março, as aulas começaram. Eu lembro até hoje da roupa que eu usei no primeiro dia de aula, foi uma blusa amarela com o nome de várias capitais mundiais, uma calça jeans e uma sapatilha laranja, lembro como se fosse ontem. Aula de... Era de que mesmo, meu Deus? Microeconomia. Só que eu tinha sido jogada para uma turma de administração, porque a turma de microeconomia de relações internacionais estava muito cheia. Então muitas das pessoas na minha sala não eram colegas de sala, assim, pro resto do curso. Eu acabei encontrando só naquela ocasião. E fiquei muito perdida nesse primeiro dia. O sistema da faculdade é totalmente diferente do ensino médio, isso deixa a gente um pouco desnorteada no começo. Que seja. A verdade é que os dias foram passando, eu fui conhecendo outras matérias, conhecendo outros colegas. O negócio é que os tempos foram passando até que chegou a primeira prova, minhas notas não foram nada animadoras. Assim como o ensino médio, finalzinho do ensino médio, eu tava levando muito empurrando a barriga. E não tinha ninguém pra me dizer, olha, você tá errada, porque as notas eram razoáveis e aos olhos de quem estava ao meu redor, eu era como se eu fosse a pessoa mais estudiosa do planeta, mas não era muito bem essa a realidade. O que acontece é que nas primeiras provas eu acabei levando bomba e nas segundas provas eu recuperei um pouco, mas não foi o suficiente para eu passar em algumas matérias. Por exemplo, no primeiro semestre eu fiquei de recuperação em microeconomia e em IL, que é a Introdução ao Estudo das Relações Internacionais.
Acabei passando nas duas, nunca reprovei nenhuma matéria durante a faculdade, mas esse empurrando com a barriga se estendeu por um pouco mais de tempo. Até que eu cheguei na matéria de Teoria das Relações Internacionais, tive um professor que me deu um choque de realidade, graças a Deus, e as coisas começaram a mudar a partir de então. No terceiro, quarto semestre eu comecei a acordar para a vida, enxergar que a graduação seria um primeiro passo no futuro em busca da minha futura profissão, em busca daquilo que eu buscaria para viver sobre o mercado de trabalho e coisas do tipo, que eram assuntos que eu não pensava no começo do curso. O fato de estar na faculdade era o que eu falava que estava fazendo. Estava na faculdade, era nossa, uau. Fazia o que? Relações internacionais, nossa, uau, aí que era coisa de outro mundo mesmo. Então, esse choque de realidade aconteceu mesmo no meio do curso, e aí eu mudei, me transformei em outra pessoa, mas a gente vai chegar lá. Eu tive algumas dificuldades durante a graduação, no começo da graduação, nesse momento de instabilidade. Um, pelo fato de não acreditar muito em mim. Dois, a comparação com outras pessoas. Eu olhava para o lado, via pessoas. Quando eu cheguei no curso, eu falava, cara, eu sei inglês, francês e espanhol, embora ainda não tivesse terminado os 3 idiomas, eu já me sentia muito confiante tendo um intermediário ali, fora da minha realidade. Todo mundo para quem eu falava, que falava os 3 idiomas, meu Deus, que máximo. Até que eu cheguei na aula de ERE, a professora pediu para cada um se apresentar e falar os idiomas que sabia falar, os interesses, o porquê que tinha escolhido relações internacionais. Levantei minha mão, disse meu nome, falei que falava 3 idiomas e descobri que eu não era a única que falava 3 idiomas, que isso poderia ser um diferencial, mas no curso de Relações Internacionais, se eu tivesse só isso e não buscasse por outras coisas, ia ser a mesma coisa que... Exatamente, todo mundo. Não que todo mundo falasse 3 idiomas, mas a maioria da turma falava inglês. Eu quero dizer que o que pra mim os idiomas eram um super diferencial em tudo, inclusive o inglês, quando eu cheguei na faculdade eu vi que não era bem assim. Convivendo com pessoas, eu vi muita gente que tinha feito intercâmbio, que tinha morado fora, que tinha conhecido outras culturas, que tinha tido a oportunidade de estudar a vida inteira em colégio particular. Não que isso seja um diferencial de quem estuda em escola particular, quem estuda em escola pública, são tratamentos diferentes, mas o modo como você lida com o estudo durante esse ensino fundamental e ensino médio também faz muita diferença. Que foi o que eu disse, eu empurrei com a barriga, então muita coisa do que estava sendo mostrado no curso eu sentia falta. Eu já falei pra vocês que história não era a minha matéria favorita, eu só passava na média. E quando eu cheguei no curso, o professor falava de milhões de guerras, e guerra mundial, e guerra fria, eu sabia o que tinha sido, mas nunca tinha parado para estudar de fato, com afinco, para aprender de verdade coisas relacionadas àquilo. Então foi mais um desafio que eu encontrei. Eu vi que faltavam alguns conteúdos, na minha mente tinham alguns buracos de coisas que eu devia ter aprendido no ensino médio, mas não me dediquei o suficiente para que isso realmente acontecesse. Como eu disse, as coisas estavam bem complicadas, eu não acreditava muito em mim, os idiomas acabaram quebrando a minha cara, que era o meu porto seguro, e eu vi que não era tão porto seguro assim, porque eu não era uma estrela isolada no céu. Existiam muitas outras ao meu redor que tinham a mesma trajetória, mas que eu precisava correr muito atrás. Eu sentia que eu estava muito atrasada, sentia que eu tinha um pouco de dificuldade de pegar os conteúdos na sala de aula, sentia que eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que o professor estava falando. Eu não me sentia confiante, digamos assim, de conversar com os professores. Tô com dúvida, eu vou falar com o professor. Eu era muito tímida, tinha dificuldade de levantar a mão para falar uma resposta. Eu nunca colocava o meu posicionamento, a não ser que eu fosse nomeada para fazer isso, tipo, Ana Carolina, responda a questão. Aí eu respondia, caso contrário eu ficava calada, tinha medo de que eu estivesse tão atrasada, de que todo mundo estivesse na minha frente, que eu não soubesse nada e que tudo que eu fosse falar fosse errado. Essa visão, ainda bem, foi se acabando com o tempo, porque é muito natural essa mudança de ciclo, tanto do ensino médio para a faculdade, como da faculdade para a vida real, digamos assim. É sempre muito brusca. Foi aí que a metade do curso chegou e eu via muita gente indo pra fora, fazendo intercâmbio, um monte de coisa. E mais uma vez essa não era uma possibilidade pra mim. Por quê? Por mais que alguns programas de bolsa tivessem boa parte do programa que fosse financiado, mesmo que você pagasse uma parcela muito pequena, querendo ou não, a gente sempre tem que investir nessas coisas, tanto em passagem ou até mesmo para custear o período que você vai ficar lá. Essas bolsas nunca eram 100% e eu não via a possibilidade de o meu orçamento, o orçamento da minha família, da minha casa se encaixar nisso.
Então eu acabei nem alimentando muito essa esperança de ir pra fora e a partir do meio do semestre, ou do meio do curso, eu acabei percebendo que eu tinha que correr atrás de outras coisas para compensar as coisas que eu não teria possibilidade de ir atrás por conta desses fatores, tanto financeiros como pessoais, enfim. Foi aí que eu tomei coragem e entrei em um grupo de pesquisa. Criei coragem e me envolvi mais nas aulas, criei coragem e me preparava muito melhor para seminários, para dar o meu melhor. Criei coragem para falar com professores e muito disso foi melhorando conforme o tempo foi passando. Então é muito natural esse medo que a gente tem no começo, muitos medos, muitos anseios, a gente fica muito nervoso porque é uma fase nova que a gente ainda não tem conhecimento. Mas é muito natural que a faculdade acabe trazendo esse crescimento pessoal e profissional também. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é a questão dos livros. Eu estou em outro fundo aqui, mas vocês estão acostumados a ver uma estante cheia de livros. E essa foi uma das coisas engraçadas. Quando eu comecei o curso, eu achava que eu precisava comprar todos os livros que os professores dissessem, porque eu tinha que comprar, era necessário, se eu não comprasse eu não ia saber de nada. Mal sabia eu que muita coisa existia em PDF, mal sabia eu que muita coisa existia na internet, mas isso é outra coisa. E aí, eu sou maquiadora há muito tempo, além de ser internacionalista, eu comecei a maquiar há 6 anos atrás, digamos assim. E eu trabalhava com isso nos fins de semana, principalmente porque durante a semana era a correria da faculdade, eu ainda estava estudando idiomas, então eu focava mais isso no fim de semana. Maquiava loucamente e depois, ao invés de eu pegar o dinheiro e repartir metade pra mim, metade pra maquiagem, pra investir novamente, eu pegava todo o dinheiro e gastava em livros. Muitos dos livros que eu tenho na estante que vocês veem aqui atrás, eu nem li. Se eu li um capítulo foi muito, não era exatamente o que eu estava pensando. Então muito disso foi se quebrando com o tempo também. É muito fácil a gente olhar pro lado, a gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, que o outro sabe mais, que o outro aprendeu mais, que o outro teve mais oportunidades. Mas uma das coisas aqui, concluindo, que a faculdade me trouxe aqui, não interessa o tempo do outro, interessa o seu tempo. Eu demorei muito para acordar na faculdade de que era o meu momento, era o momento que eu tinha de correr atrás das coisas e talvez eu tenha perdido muitas oportunidades por conta disso. Mas tá tudo bem, por quê? Porque a evolução aconteceu, ovulação, não, meu Deus, evolução. A evolução aconteceu e vem acontecendo até hoje porque é um processo constante. Então, primeira coisa, não se compare com os outros, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem uma experiência passada que tem que levar em consideração e se você vê que falta alguma coisa pro seu futuro, corre atrás, não espera tanto tempo assim como eu esperei, porque não tinha ninguém para me dizer vai lá e faz. Ainda bem que teve algumas pessoas que ajudaram nesse processo. Então, se você tiver oportunidade, corra atrás, não deixa passar, porque cada minuto conta e você vai ver que é um crescimento profissional e pessoal muito grande. No final das contas, os livros todos não adiantava de nada, por quê? Porque eu não lia. Eu lia o que o professor mandava e só. Então, mas eu continuo atrás. Mas é claro que você continua atrás, porque você não está correndo atrás da forma como deveria ser. Por mais que a partir do 4º semestre eu tenha acordado para a vida, eu acordei de verdade no 7º semestre, que foi quando eu comecei a fazer o TCC-1 e eu percebi uma mudança completamente diferente quando eu já estava no TCC-2. Eu era uma aluna diferente, eu estudava para aprender, eu tinha interesse em buscar por mais conhecimento, eu tinha interesse em entender como as coisas funcionavam, eu tinha um pouco mais de segurança na hora de falar, tanto em um debate quanto a apresentação de seminário. É aí que eu acho que de fato instalou na minha mente o fato de que tudo é muito possível, o fato de umas pessoas estarem lá, outras aqui, não significa nada em relação ao seu tempo de aprender as coisas, de entender as coisas, enfim. Foi aí que eu percebi que eu precisava do meu tempo e que eu estava muito orgulhosa da pessoa que eu tinha me tornado do começo da faculdade pra lá. Pena que eu tava no final do curso, eu tava pegando muitas matérias, então não dava mais pra fazer tudo que eu gostaria de ter feito durante o curso inteiro. Foi nessa possibilidade também que eu comecei a fazer o estágio. O processo de procura por estágio foi muito árduo, porque eu ia em milhões de entrevistas e a única resposta que eu tinha era não, e se não fosse essa resposta, eu não tinha resposta. Então, logicamente, era não. Eu saía muito confiante das entrevistas, enfim, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal, mas no final das contas nunca dava certo.
Até que deu certo, e deu certo num lugar maravilhoso. Eu fiz estágio na assessoria internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, com pessoas maravilhosas, oportunidades incríveis, e mais uma vez eu tive a chance de ver que eu era capaz sim, eu era capaz de lidar com aquilo, de me posicionar como profissional pela primeira vez e tomar decisões e ver que as minhas decisões também teriam efeitos ou positivos ou negativos, dependendo da forma como eu lidaria com o que estava à minha frente. Então, eu acho que o último ano de curso foi o que mais marcou pra mim, em questão de mostrar que era tudo muito possível. Mas o intuito do vídeo de hoje é mostrar que deixe esse medo pra lá, número 1. 2, não se compare com os outros. 3, cada um tem uma realidade, uma história, um passado. Isso influencia sim onde você tá agora, mas não define o seu futuro. Tudo vai depender do que você vai fazer no futuro, tudo vai depender das decisões que você vai tomar como pessoa, como profissional. Comecei o curso, mas vi que não era isso que eu queria, tudo bem, então muda. Eu acho que tem soluções muito práticas pra vida e às vezes a gente enrola demais. Não fica remoendo, tentando pensar as possibilidades do que vai acontecer se você fizer isso ou não fizer. Dê o seu melhor independente da situação que você tiver e não julgue a sua situação como sendo definidora daquilo que você vai ser daqui a 4 ou 5 anos atrás. A pessoa que eu era em 2014, quando eu comecei o curso, é totalmente diferente da pessoa agora graduada em 2018. Acima de tudo, acho que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Mais uma vez, não enxergue o seu passado como uma cruz que você vai ter que carregar pro resto da vida. Muita coisa tá nas nossas mãos e são decisões que a gente tem que tomar agora. Se tiver errado, ok, a gente aprende o que tá errado e melhora e faz melhor depois. Mas a gente só aprende dando a cara a tapa. Não deixe que outras pessoas diminuam o que você sente, o seu sonho, diminuam a sua vontade. Converse com pessoas ao seu redor, converse com amigos e nunca tenha medo de crescer. Esse processo acontece muito naturalmente, como eu contei aqui pra vocês durante algumas partes da minha vida. Então o curso me mudou de uma forma muito maravilhosa e eu me sinto outra pessoa em vários termos diferentes. Em questão de ser uma aluna mais dedicada, em questão de ser uma profissional que confia mais no que eu sei, que confia mais no que eu estudei, no que eu me preparei. Não olhar para os lados, é claro que eu acho que a gente tem que aprender muito com as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre vai ter alguém na frente, sempre vai ter alguém atrás, mas isso não define a sua caminhada. São apenas coisas da vida e eu acho que não tem muito o que a gente fazer, a não ser aprender com quem está lá na frente, ajudar quem está vindo atrás e sempre buscar evoluir independente do estágio que você acha que você está se encaixando. Esse vídeo foi mais um desabafo, sem roteiro, sem nada. Eu queria contar pra vocês um pouco da minha história com o curso. A gente sempre ouve muitas histórias e sempre acha que é tudo com muitas flores e rosas. E a verdade é que quando a gente vai numa entrevista de emprego, você não chega lá falando dos seus pontos fracos, né? E é isso que acontece. Ninguém conta os pontos fracos porque é óbvio, né? A resposta é óbvia. Mas isso não significa que a vida de todo mundo seja perfeita, isso não significa que a minha caminhada do começo até o final da graduação tenha sido linda, não significa que o meu diploma hoje tenha passado por muitos altos e baixos. Eu contei isso pra vocês em alguns vídeos aqui no canal. Então, o resumão de tudo é acreditar em você, dar o seu melhor sempre, independente de qualquer coisa. Se precisarem conversar, estou aqui. Pode mandar nos comentários ou por e-mail, helpinternacional@outlook.com. Espero que tenham gostado do vídeo. É mais uma conversa, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais próximo pra gente enxergar as nossas possibilidades, enxergar que não tá nada escrito e que vai ser assim pronto. Tudo depende de você, tudo depende da gente. E se tem alguma coisa que você pode fazer pra estar melhor amanhã, então faça. Porque é assim que as coisas têm que ser.